Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou estar aqui deixando uma palavra de Deus para vocês, tá? Hoje é mais uma palavra assim de exortação, uma palavra um pouquinho mais difícil, talvez até complicada para algumas pessoas, porque cada um tem uma história, cada um tem uma situação, mas é uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração aqui agora, que eu quero compartilhar com vocês. Então, hoje tem muita Bíblia. Talvez vai ter que ser feito parte 2. Eu vou tentar ser breve aqui, mas qualquer coisa eu faço a parte 2, tá? Hoje nós vamos falar sobre perdão. O perdão, ele é muito forte. Quando se libera o perdão para uma pessoa, no mundo espiritual, algo muito poderoso e forte acontece. Porque o perdão salva uma vida, sabe? O perdão, ele é tão importante que para a gente estar aqui hoje, respirando, salvo, sem a condenação, sem ter a condenação eterna, Jesus teve que abrir mão do trono dele. Deus teve que enviar o único filho dele para nos resgatar, para morrer por nós. Por quê? Para perdoar os nossos pecados. Jesus colocou todos os pecados do mundo nos lombos dele para nos perdoar. Então, quando a gente perdoa alguém, algo muito forte no mundo espiritual acontece. E é complicado porque, igual eu falei no início, cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem a sua vivência, né? O que passou, às vezes foi doloroso demais, né? Talvez pessoas que já sofreram abusos, eu já sofri abuso na infância. Não é fácil perdoar. Eu passei por um momento tão difícil em 2018, aconteceu uma coisa tão grave, tão grave. E até hoje eu oro a Deus, em 2018, até hoje eu oro a Deus para me estar liberando perdão para essas pessoas que deslaceraram o meu coração. Então eu afirmo aqui para vocês que o perdão, ele não é fácil. É uma coisa que dói, sabe? Dói perdoar, algumas pessoas dói. Mas a Bíblia, ela nos ensina que a gente precisa perdoar. E pra gente não ir contra a palavra, a gente perdoa. Sendo fácil ou difícil, a gente perdoa. E eu acredito que só consegue perdoar de coração. Não é aquele perdão que você fala de perdoa e nunca mais olha pra cara da pessoa, não. É perdoar e continuar amando essa pessoa. Ai, mas eu não sou de ferro. Não tô falando que você tem que ficar beirando essa pessoa, não, sabe? Entendam. Mas você tem que orar por ela, você tem que. Se um dia ela precisar que você estenda a mão, você tem que estender. Entendeu? Por quê? Porque é isso que Jesus faz com a gente todos os dias. Por quê? A gente peca toda hora. A gente peca todo dia. Então, Jesus nos perdoa todo dia. Se você todos os dias, no final do dia, você fala, Senhor, se eu fiz coisas hoje que não te agradou, que entristeceu seu coração, me perdoa. Se for de coração o seu perdão, se Jesus vê sinceridade no seu coração, ele vai te perdoar. Entendeu? Então, se a gente quer o perdão de Deus, a gente precisa primeiro liberar perdão para as pessoas. E eu acredito que a gente só consegue perdoar algumas pessoas com o Espírito Santo na nossa vida, gente, porque eu vou falar, não é fácil. Então, eu vou deixar aqui algumas passagens da Bíblia, que eu tô com minhas duas Bíblias abertas aqui, e uma aqui que eu tive que copiar para me passar para vocês, porque até eu ir encontrando ia perder tempo, né? Lá em Marcos 11, 25 e 26 fala assim: E quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, se você não perdoar o seu irmão, você não vai receber o perdão de Deus. Mas se você perdoar as ofensas do seu irmão, as falhas do seu irmão contra a sua vida, o Senhor vai te perdoar. Sim, a palavra de Deus deixa claro isso. Lucas 17, 3
e 4 fala assim: olhai por vós mesmos. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, eu me arrependo, perdoa. Gente, na hora que eu li esse versículo aqui, eu falei assim, Senhor, mentira. Aí eu comecei a imaginar, falei, imagina uma pessoa vem aqui, me ofende, pinta comigo, me calunia, me julga, me condena, me bate, sei lá, qualquer coisa. 7 vezes no mesmo dia. E nesse mesmo dia, essa pessoa vem cá e fala que tá arrependida por 7 vezes e eu tenho que perdoar. Isso é loucura, gente. Eu falo que as coisas de Deus é loucura mesmo. Não tem cabimento. Mas se a gente tem que perdoar, a Bíblia nos ensina a perdoar, vamos liberar perdão. Quantas vezes eu tive que pedir ajuda ao Senhor, porque às vezes a gente é orgulhoso. E a gente não pode ser orgulhoso, nosso Cristo não é, né? Então, por mais difícil que seja, tem umas pessoas que a gente tem uma certa antipatia, tem pessoa que é chata, né? Mas Jesus não suporta, então a gente tem que suportar uns aos outros. Igual tá falando lá em Colossenses 3,13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Mateus 6,14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Gente, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. É muito forte isso aqui. Se a gente não tomar cuidado, a gente não recebe o perdão de Deus. E sem o perdão do Senhor, a gente está condenado, né? Como que você vai ter a vida eterna se você não consegue perdoar seu irmão? É que nem o amor. Jesus fala lá em João sobre o amor, ele nos ensina. Se você não consegue amar o seu irmão que é do seu lado, como que você vai amar a Cristo que você nunca viu? A gente ama a Deus pela fé. A gente acredita na palavra de Deus pela fé. Vocês entendem? Então, assim, o perdão é a mesma coisa. Se você não consegue perdoar o seu irmão, como que você acha digno de receber o perdão de Deus? Sendo que Deus é amor. Deus é o Deus do perdão. É difícil, igual eu falei. Eu acho que o versículo mais, assim, mais louco é esse aqui de Lucas 17, 3 e 4. 7 vezes a pessoa te faz raiva no dia, e as 7 vezes ela fala, eu tô arrependida, desculpa, me perdoa. Você tem que ir lá e perdoar isso aqui, não é brincadeira, não. Efésios 4, 32. Antes, sede um para com o outro, benigno, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoa, como Deus vos perdoou em Cristo. Da mesma forma que em Cristo Jesus o Senhor nos perdoou, a gente tem que perdoar o nosso próximo. Último, porque eu deixo esse aqui por último, né? Porque Pedro é muito engraçado, gente. Pedro, eu tinha que viver um pouquinho com Pedro. Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhes disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Você já pensou? Eu no lugar de Pedro, pelo que eu me conheço, eu não ia nem perguntar até quantas vezes. Eu acho que 7 pra mim é muito. Fala assim, umas 3 vezes, tá bom? Até quantas vezes a gente tem que perdoar? Mas quando a gente tem o Espírito Santo, fica fácil. Como que a gente sabe que a gente perdoa uma pessoa? Quando você libera esse perdão de todo o coração e quando você consegue orar por essa pessoa, você consegue pedir o Espírito Santo, Senhor, me ensina a amar essa pessoa. O que ela fez me magoou muito, mas que através do seu amor eu venha conseguir perdoar, porque senão... Não por interesse também, sabe? Tipo assim, se eu não perdoar, Jesus não vai me perdoar. Não, mas que o amor de Jesus venha estar em nós. Porque a gente também erra, a gente também é falho. Então, essa é a palavra que eu queria deixar. Se você tem alguma mágoa com alguém, não importa o que você passou, se foi por abuso, se foi por estupro, se você viu seu pai bater na sua mãe, sabe? Diversas coisas podem ter acontecido, se foi por traição, perdoa. E ora por essa pessoa para que ela venha encontrar também o arrependimento verdadeiro.
viu? O mais importante aqui é você aprender a perdoar e que o Espírito Santo de Deus venha estar te ajudando, te capacitando, porque fácil não é, mas para Deus nada é impossível, viu?